Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História, muito bom ter você aqui. Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SpaceX, provinha da PrEP, chegando no fim do mês. A gente vai fazer aqui uma série de vídeos bem curtos e bem diretos com questões sobre a prova, questões de modelo. Tem um vídeo meu aqui no canal em que eu dou os bizus para a SpaceX. E aí é aquele macete de sempre, você não precisa saber muito bem todo o conteúdo que o seu edital pede, mas você tem que saber muito bem aquilo que mais cai. Então é importante você conhecer a banca, conheça a banca que vai fazer a diferença na hora da sua aprovação, beleza galera? Então vamos lá. Desde já mandar um grande abraço para todo mundo que tem entrado em contato comigo lá no Instagram, @Alicerce da História. A gente sempre deixa umas questõezinhas lá e vai tirando a dúvida de vocês, beleza? Uma outra coisa é que a prova da SpaceX ela tem sido cada vez mais dividida. História do Brasil e História Geral ocupam praticamente o mesmo espaço dentro da sua prova. Então é importante que você tenha um bom conhecimento sobre as duas áreas, beleza? Sobre História do Brasil você tem um conteúdo muito grande aqui no canal. História Geral estou colocando ainda aos poucos. Vamos nessa? Questões de hoje vão falar sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Industrial e sobre a Segunda Guerra Mundial. São assuntos diversos, mas que são muito cobrados nessa prova da SpaceX. Vamos nessa? Começando pela Revolução Francesa. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social. O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais. Galera, a França pré-revolucionária, ali em fins do século XIX, do século XVIII, está vivendo uma grave crise econômica. A gente costuma dividir as causas da Revolução Francesa em causas conjunturais e causas estruturais. Ou seja, existem acontecimentos que são estruturais da sociedade francesa que estão levando o povo a se revoltar. Já outros são de uma conjuntura específica, são do momento, que também estão levando o povo a se revoltar. Entre os grandes motivos que levam o povo a se revoltar no que diz respeito à estrutura da França, é o grande privilégio que é dado à menor parcela da população. Ou seja, a gente tinha uma sociedade hierarquizada, estamental, dividida por estados, onde você tinha o clero como primeiro estado, nobreza como segundo estado e a burguesia, o povão, como terceiro estado. Então, o terceiro estado era a maioria absoluta da população e sustentava com impostos, ou seja, a carga tributária estava toda sobre esse terceiro estado, trabalhos todos sobre o terceiro estado, e ele sustentava o privilégio de uma pequena parcela de nobres e clero. Gente, o que é muito importante nessa estrutura? Essa estrutura uma hora vai romper. Não era uma estrutura rentável. A França também se envolvia constantemente com dificuldades financeiras por conta de acordos que havia feito, inclusive, com a Inglaterra. A Inglaterra, que é rival histórica da França, vai, inclusive, desenvolver um tratado com ela para que, aos poucos, os bancos e empresas francesas entrem em falência. Isso vai ser extremamente grave, porque com a falência paulatina do pequeno e frágil parque industrial, digamos assim, francês, a Inglaterra vai entrar em supremacia e os trabalhadores mais pobres vão cada vez mais sofrer. Isso é bem interessante porque mostra pra gente que a questão não vem somente do governo do Luís XVI. O Luís XVI estava no lugar errado e na hora errada. É isso que acontece, isso que é importante. Então, desde o Luís XIV, a França já está entrando numa de gastar demais, arrecadar de menos e colocar tudo nas costas de uma parcela específica da população. Então, esse terceiro estado, ele é composto por burguesia e por trabalhadores em geral, ele vai ser o que mais vai sofrer. E vai chegar uma hora que ele vai irromper, vai ficar extremamente revoltado, não vai mais querer tudo isso. E um grande debate que era feito na época era o debate acerca desses privilégios. Sem falar nisso, galera, a gente tem como influência o iluminismo, que foi colocado em prática pela Revolução Americana. A gente tem, em 1776, a gente tem como influência também para essa Revolução Francesa a questão da Guerra dos 7 Anos, que vai endividar cada vez mais a França. Olha só que loucura. A França está muito endividada. A Inglaterra cada vez mais entrando com a sua supremacia por toda a Europa. Isso é muito interessante. Aos poucos, a França está entrando numa de gastar muito, de manter privilégio, e aí vai ser feito um debate. A gente tem ministros importantes que o Luís XVI vai escolher, o ministro Calonne, depois o Necker, e até que o ministro Necker vai escolher a volta dos Estados Gerais, que já não voltavam há muito tempo, para que seja debatido em assembleia, ou seja, era uma assembleia
onde cada estado teria um voto para que fosse decidido o que fazer. A grande decisão naquele momento era o fim ou não dos privilégios de classe, privilégios de estados. Claro, se cada estado tem apenas um voto e o voto não é proporcional ao tamanho daquele estado, é claro que a burguesia, é claro que esse terceiro estado vai perder. É claro que o povão, os sans-culottes que estão no terceiro estado, vai perder. É claro, porque vai ser sempre 2-1 esse jogo. E 2-1 para os outros não dá para você ganhar, nem para chegar perto. O que acontece? A gente tem no topo o primeiro estado votando contra a perda de privilégios e o segundo estado também. Então a burguesia sempre perdia. Nessa convocação para se debater a questão dos privilégios, a burguesia perde, o terceiro estado perde, e o nome dessa assembleia que é convocada é Estados Gerais. Inclusive a primeira fase da assembleia da Revolução Francesa, que tem 3 grandes fases, se chama Assembleia Nacional. Essa convocação dos Estados Gerais não vai ser vista com bons olhos por conta do término, da forma como ele terminou. O terceiro estado vê com péssimos olhos isso e forma sua própria Assembleia Nacional. Não respeita os Estados Gerais, rompe com os Estados Gerais e forma sua própria Assembleia para julgar o que ele acha de direito. Beleza? Então vamos ver aqui as alternativas. Alfa. Uma Assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos 3 estados, classes, para debater soluções. Essa já parece ser a correta. B. Era realizada em uma assembleia em que os membros da nobreza francesa reuniam-se em Versalhes durante uma semana para escolher novos burocratas para o país. Isso era tudo errado, né? Não eram membros da nobreza, enfim. C. Era a destituição imediata de todos os ministros da nação. Não. Inclusive o Calonne, que é o primeiro-ministro, ele cai, né? Ele tinha proposto inicialmente o privilégio, o fim dos privilégios, depois veio o ministro Necker, que é conhecido como um grande conciliador entre as forças de Luís XVI e as demais forças, como eu falei, como eu sempre falo, o Luís XVI estava no lugar errado na hora errada. Vamos lá. D. A convocação dos grandes representantes da igreja na França para que acolhessem o rei a tomar decisões. Não eram grandes representantes da igreja na França para fazer isso. Eco, um imposto emergencial e compulsório que era convocado em momentos de grande crise. Tu imagina se fosse isso? Imagina mais um imposto. A população obrigatoriamente deveria fornecer uma contribuição extra para os cofres reais. Não, galera, gabarito aí é alfa, beleza? Então, entramos nessa Revolução Francesa, uma revolução que vai abalar decisivamente o mundo político na época. Ela é uma revolução após ou seja, mais tardia do que a Revolução Americana em 1776. Ela é de 1789 até mais ou menos 1799, mas ela vai ser mais conteudista, digamos assim. Ela vai ser muito profunda. Essa é a grande marca da Revolução Francesa. Ao fim, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não são muito levados a sério. A gente entra num poderio bem ferrenho, bem autoritário nas mãos de Napoleão Bonaparte. Beleza? Vamos para a questão 2? Galera, 2. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização da Inglaterra do século XVIII foi... Galera, a Inglaterra é a primeira grande nação a se industrializar. Tem um vídeo aqui no canal específico sobre isso. Você pode acompanhar. É a chamada entrada no mundo da maquinofatura. Que estrutura é essa? É uma estrutura onde agora os produtos vão ser produzidos com maior velocidade e vão ser potencialmente vendidos com maior facilidade. A Inglaterra, que sempre teve uma grande preponderância no que diz respeito, um grande predomínio no que diz respeito à sua força marítima e comercial, ela vai ficar ainda cada vez mais poderosa. Tudo isso está ligado ao processo que ainda no século XVII vai colocar o parlamento inglês num ponto-chave, ou seja, desde as revoluções inglesas do século XVII, a gente tem o parlamento ocupando uma posição de destaque na Inglaterra. Esse parlamento dominado por grande parte da burguesia, não somente pela burguesia, e é por isso que a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, ali de final do século XVII, não é uma revolução, digamos, burguesa, ela é uma revolução meio burguesa, porque apesar de dar muita força para a burguesia, ela não dá muita força somente para a burguesia, ela dá força também para a nobreza. Já a Revolução Francesa, ou seja, anos depois, lá na França, ela vai dar força total aos burgueses.
Então, por isso, sim, ela é uma revolução burguesa. Então, galera, o que acontece na Inglaterra é que a burguesia e o parlamento ganham um pouquinho de força, isso é muito importante, e com esse parlamento nas suas mãos, vai acontecer cada vez mais um processo que já estava em voga na Inglaterra desde séculos passados, que é a chamada expulsão dos camponeses ali dos campos. Eles vão ocupar com a produção de lã, essa produção de lã vai ser muito efetiva, eles vão buscar algodão lá nas suas colônias, as 13 colônias, e cada vez mais a Inglaterra vai ganhando destaque nessa área. Grandes reservas de ferro, grandes reservas de carvão mineral, e aos poucos a Inglaterra vai ganhando muita força e dá um grande passo na sua história, que é fazer essa revolução industrial. Então, a questão que é da gente, o que foi fundamental, contribuiu de forma decisiva para o processo de industrialização da Inglaterra. Gente, muita coisa foi fundamental. Vamos ver o que melhor se encaixa. Alfa. A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Interessante, vamos guardar essa aí. B. A concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o desenvolvimento econômico. Ainda não tínhamos uma Inglaterra, uns Estados Unidos competindo. Os Estados Unidos ainda estavam no seu processo de emancipação política. Então, nem era Estados Unidos ainda. C. A expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. Gente, Napoleão não invade o território inglês. Inclusive, Napoleão temia muito a marinha inglesa. A gente dizia que existia um grande empate técnico entre as forças napoleônicas e as forças inglesas. Porque enquanto Napoleão era imbatível em terra, a Inglaterra era imbatível no mar. Beleza? Uma coisa importante também, Napoleão é pós-processo de industrialização da Inglaterra. Vamos lá? D. O movimento ludista da Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas obsoletas ao incentivar a invenção de novas máquinas. Gente, o ludismo ele não foi para quebrar a máquina velha, a máquina obsoleta e botar a máquina nova na área, não. O ludismo ele foi feito para quebrar todo e qualquer tipo de máquina, porque grande parte dos trabalhadores que faziam parte desse movimento acreditavam que as máquinas eram o pior mal, o maior mal. Beleza? Então, não. Eco. A abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por meio de acordo conhecido como o Pacto de Berlim. Também não, galera. Gabarito aí, alfa. A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Aos poucos, a Inglaterra vai conseguindo cada vez mais poderio por conta de sua força comercial. Beleza? Vamos lá, galera. Questão 3. Para a gente não perder o foco, Segunda Guerra Mundial. Muito bom esse tema. Eu vou ter a oportunidade de fazer um grande vídeo aqui no canal sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós temos um sobre a Primeira, que também é muito importante. O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético, ou Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, no ano de 1939, fez com que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra. O que foi o Pacto Germano-Soviético? Grande e importante. Gente, vou deixar até aqui meu papelzinho. 1939. Em 1939, a União Soviética e a Alemanha nazista, inimigas, um odiava o outro. O nazismo de Hitler odiava o comunismo de Stalin e vice-versa. Era um ódio ferrenho entre os dois. Hitler chegava a dizer em discurso ferozmente que queria acabar com todo e qualquer comunista do mundo. E Stalin não deixava barato do outro lado, fazia a mesma coisa, os dois chocam o mundo. Chocam o mundo em 39 quando eles apertam as mãos, simbolicamente, né? É uma espécie de aperto de mãos entre Hitler e Stalin em 1939. Esse aperto de mão é representado pela figura do Ribbentrop, que é um ministro alemão, e o Molotov, que era o ministro soviético. Os dois apertam as mãos e fazem um grande acordo, onde é firmado que a Alemanha não atacaria a União Soviética. E eles, além disso, eles dividiriam a Polônia. Olha que coisa louca. Ou seja, o grande desejo da Alemanha em avançar sobre a Polônia, rompendo e pegando o corredor polonês e chegando com muita força até pelo menos quase metade desse país, vai ser colocado em prática através desse acordo. Porque qual era a grande questão? A Alemanha queria avançar sobre a Polônia, já tinha avançado sobre a Áustria, já tinha avançado sobre a Tchecoslováquia, tudo isso o quê?
na cara de todas as potências europeias, que pensavam o seguinte: olha, enquanto o Hitler está avançando, ele está pelo menos gerando medo ou pelo menos uma preocupação nos soviéticos. E como as potências da Ásia, como as potências da Europa, como a potência norte-americana viam a União Soviética como uma grande inimiga, eles pensavam: opa, deixa o Hitler crescer, deixa esse cara se criar, deixa ele crescer, que isso aí é um problema que ele vai resolver com os soviéticos. Só que o Hitler, apesar de odiar os soviéticos, ele tinha uma grande questão contra as potências europeias, e principalmente a França, que era o seu grande revanchismo. Ele não engolia o que a França fez com a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Hitler foi um cara que lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele viu de perto a França, depois da guerra, assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes, em que ele vai engolir a Alemanha. Então ele abraçou a ideia, simplesmente colocou no seu coração a ideia da vingança, a ideia da revanche contra esses franceses. Então o que ele vai fazer? Ele sabe que se ele atacar a Polônia agora, num território que faz divisa com a União Soviética, ele vai arrumar um problema com os soviéticos direto. É quase uma guerra em dois polos. Ele não quer uma guerra em dois frontes. Ele quer o quê? Uma guerra num polo só, para depois poder aniquilar o lado soviético. E é isso que ele pensa com forma bem precisa. Ele ataca a Polônia, né, faz esse acordo com os soviéticos primeiro, invade a Polônia, fixa tropas. Os soviéticos avançam, fixam tropas. Ele volta e se vira contra a França e contra a Inglaterra. Começou a guerra ali, 39, beleza. Só que, em 41, o Hitler vai e muda de ideia. Descumpre esse acordo, esse pacto germano-soviético, esse pacto de não agressão, e ataca a União Soviética. E aí, meu amigo, quando ele ataca a União Soviética, ele vai ter que enfrentar um grande frio e um preparo, quase que a loucura de cada soviético dando a alma pelo seu país. A União Soviética é fundamental para essa Segunda Guerra Mundial. É incrível o trabalho que eles fazem e conseguem, de fato, sair bem fortes desse conflito, apesar das grandes perdas que tiveram. Então, gente, o Pacto de Não Agressão foi um pacto entre a União Soviética e a Alemanha nazista para que os dois não se atacassem. Mas, o Hitler não respeita esse pacto. E 2 anos depois, lá em agosto de 41, ele já está atacando a União Soviética. Show? Vamos continuar. Ele perguntou o que foi. Alfa, a política de acordos efetivada por Hitler e Churchill. Churchill era o primeiro-ministro o quê? Primeiro-ministro britânico, então não é nada relacionado à União Soviética, tá bom? Inclusive o Churchill entrou após a renúncia do Neville, que foi um cara que simplesmente errou tudo que você imaginar, esse cara errou. A gente vai ter uma oportunidade de falar. B. Efetivação do Pacto Anticomintern entre a Alemanha, a União Soviética e o Japão. Gente, pelo amor de Deus. O Pacto Anticomintern nada mais é do que um pacto anticomunista. Não tem sentido a União Soviética fazer parte de um pacto anticomunista junto com a Alemanha e junto com o Japão. Não tem sentido, galera. Em 1936, a Alemanha chama o Japão e os dois assinam um pacto chamado Pacto Anticomintern, pacto anticomunista. Peraí, professor, como assim? Como é que a Alemanha chama o Japão para isso? O que tem a ver toda essa relação? Galera, preste atenção. Se eu quero unir forças com o Japão, eu não posso mostrar para o mundo que eu estou unindo forças com o Japão para uma guerra. Eu tenho que pelo menos deixar o povo, que eu quero atacar mais tarde, menos receoso. Ou seja, França, Inglaterra e Estados Unidos se sentem muito mais tranquilos quando eles veem um acordo entre Alemanha e Japão, não um acordo militar, não, é um acordo anticomunista. Então deixa, não, é anticomunista, é bacana, deixa. Então esse acordo entre Japão e Alemanha é anticomunista, que depois no ano seguinte entra a Itália entra no ano seguinte e abraça também a ideia, ou seja, Itália, Alemanha e Japão num pacto anticomunista, não é um pacto de guerra, gente, é um pacto anticomunista, entendeu? Bacana, mas na verdade já era uma pré-guerra, os três já pensavam numa guerra, é aquele trio, né? Aquele famoso Roberto, aquele Roberto do mal. Que eixo é esse? Que eixo do mal é esse? É o Roberto. Roma, Berlim e Tóquio, já unidos contra, mais tarde, os aliados, que vão ser Estados Unidos, União Soviética,
França, Inglaterra, enfim, o Brasil foi pra guerra, não esqueça disso, tem aqui no canal também. Então, vamos lá, galera, esse foi o pacto anticomitê. Charlie, C. Política de acordos entre Hitler e Stalin de não agressão e neutralidade entre a Alemanha e a União Soviética. Legal, exatamente isso que eu falei. Delta, pacto que assegurava à Alemanha o direito de incorporar territórios poloneses com a permissão da França e da Inglaterra. Aí que tá. A França e a Inglaterra permitem que a Alemanha incorpore parte da Tchecoslováquia. Não a Polônia não estava nos planos. Tanto é que assim que Hitler avança sobre a Polônia, a galera declara guerra contra ele. 2 dias depois, França e Inglaterra declaram guerra contra ele. Beleza? Eco. Política de não agressão entre Alemanha, Inglaterra, Japão e França. Também não faz sentido nenhum, galera. Rapidinho passamos por essas 3 questões. Se você tiver alguma dúvida, entra em contato comigo no Instagram ou então manda mensagem aí nos comentários. Vem mais vídeos por aí. Vamos nos preparar cada vez mais. Um grande abraço especial a todos. Tamo junto!